A gente tem essas implicações da psicanálise, né? A gente quer falar de um assunto, a gente quer trazer um assunto, a gente traz no dia que dá para a gente trazer, né? Sexta-feira, início da noite, né? Mas obrigado por estarem aqui, obrigado demais mesmo por estarem aqui. Comecei ali com uma música do Legião Urbana, acho que é uma música mais desconhecida, né? Acho que é importante a gente fazer já essa interlocução, essa costura da psicanálise com a cultura. Acho que é importante pensar que esses elementos da cultura estão ali para nos ajudar a passar uma informação, para nos ajudar a fortalecer o que a gente está trazendo em termos de conteúdo. Então, sempre que possível, eu vou tentar encontrar esses espaços, esses lugares, e fazer essa costura da cultura de uma forma com a psicanálise. Tá? É uma música de 1996, de um álbum, provavelmente o último álbum de estúdio do Legião Urbana. Legião Urbana é uma banda importantíssima para a minha geração. Chama-se A Tempestade ou O Livro dos Dias. É um álbum que foi feito já com o Renato Russo em seus últimos momentos, em que ele enfrentava todas as consequências da AIDS e de outras situações biológicas ali relacionadas, mas ele também trazia com uma potência muito grande a insatisfação de não ser aceito. E junto com isso, ele conseguiu trazer dentro desse álbum, é um álbum não tão conhecido, algumas outras críticas à organização social onde estamos inseridos. E essa música ela é muito importante para mim, porque em 1996, eu tinha lá meus 22 anos, eu estava começando a caminhar na busca do que seria um ofício, do que seria um trabalho, efetivamente. A escolha da carreira já estava mais ou menos delineada, mas a escolha da carreira não necessariamente diz que a gente vai ter algum tipo do que é chamado de sucesso nisso, né? Então, muitas dúvidas, muitas formas de pensar, muito estudo, muita leitura, e a maneira que essa música elabora isso do contexto social, eu acho que é muito importante para o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de psicanálise da adolescência, a gente vai falar do sujeito adolescente, mas, como vocês, acho que estou vendo várias carinhas conhecidas, vocês já estão acompanhando aqui faz um tempo, falar do adolescente é falar de ambiente, falar do adolescente é falar de cuidadores, falar de adolescente é falar de conflitos geracionais, falar de adolescente é falar do campo social em uma forma bastante expandida. E aí, realmente, a cultura nos ajuda com isso, a criar essas interlocuções, né? Mas sejam bem-vindos. Deixa eu abrir aqui uma pequena apresentação que eu fiz. Vou tentar ser breve, vou tentar ser objetivo no que a gente está se propondo aqui, porque eu sei que é sexta-feira e tudo mais. Mas por que eu trouxe esse tema? Eu acho que uma das coisas importantes a ser faladas também é que grande parte do que a gente constitui a psicanálise no sentido de trocas, no sentido de elaborar conteúdos, no sentido de se apresentar, no sentido de trazer trocas com os nossos pares, é também um ouvido muito atento para o que está no set analítico. Então, a construção desses saberes, a construção dessas volatilidades em relação a como nós vamos constituir esses conteúdos, também precisam permear certa presença dos cuidadores, também precisa permear certa presença do que abrange de uma maneira geral. O que eu chamo de maneira geral? Essa é uma pergunta de uma maneira geral, de um corpo geral. Meu filho adolescente não quer trabalhar. Isso é uma pergunta que vai além do set analítico e vai para outros espaços, internet, redes sociais, as conversas que temos, as interlocuções que temos com os amigos, e automaticamente isso deve ser trazido para as nossas transmissões na relação com a psicanálise. Então, isso é uma coisa que eu ouço muito no set analítico, e a cultura ela tem esse poder de propagar muita coisa do que é bom, muita coisa que nos beneficia, mas a cultura também, dependendo da maneira que ela for utilizada, ela propaga materiais que podem ser prejudiciais ao campo social. Uma das coisas que tem acontecido muito nos últimos anos é essa relação do jovem da atualidade com o trabalho.
Então, o que é o trabalho, o que é um ofício, o que é uma prática, o que é uma profissão, o que é aquela escolha que na adolescência cada um de nós começou a ter uma certa preocupação, uma certa necessidade de definição, não apenas por um desejo, mas pelo desejo do outro. Então, chegando num determinado parte da nossa jornada educacional, a gente tem que fazer algumas escolhas. E essas escolhas nunca são simples. Por mais assim que a gente defina, quero ser isso, quero ter essa profissão, não necessariamente isso é algo que eu vou seguir por muito tempo. Posso seguir uma carreira, posso ir até a minha idade adulta, formatar minha família, comprar minha casa, comprar meu carro. Só que isso não quer dizer que essa escolha ainda seja uma escolha relacionada com desejo. Isso também pode ser permeado por uma escolha de outro, uma escolha da família, uma escolha do pai, uma escolha da mãe, um processo que se dá de forma geracional. Então, muitas vezes chegam no nosso set analítico algumas pessoas que falam assim, poxa, eu fiz a vida inteira isso, segui os conselhos do meu pai, estou acompanhando, tenho a mesma carreira que o meu pai, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais fazer isso. E daí, no set analítico, nós vamos desdobrando isso e vamos descobrindo que esse adulto, ele tinha outros sonhos, outras vontades, outros desejos. E não quer dizer que ele tenha desperdiçado a vida dele, não é sobre isso. É sobre ele, em um momento da vida dele, poder se reencontrar com si próprio e falar, tá, eu segui esse caminho, talvez eu possa seguir parte disso em um outro caminho a partir dessa estrutura, dessa jornada. E quando nós somos jovens, isso incide demais sobre nós. Eu lembro que lá, quando eu estava fazendo as minhas escolhas, era uma época bastante diferente. A gente tinha já um leque maior de oportunidades de escolha na faculdade, por exemplo. Mas não eram todos garotos, todas as pessoas do meu ambiente ali que conseguiam bancar uma universidade particular. E a gente faz a tentativa de entrada na universidade pública, mas nem todos vão conseguir passar. Universidade pública é aquela dedicação que precisa se ter, e assim, é uma coisa muito importante de se fazer dentro desse processo. Mas a gente acaba escoando, a partir do momento que a gente não consegue passar na universidade pública, a gente acaba escoando para as universidades particulares. E essa escolha por si só, ela já é uma escolha extremamente difícil. Porque, retornando à nossa conversa sobre adolescente o tempo todo, existe um desejo que eu recalquei lá na minha infância e que ele volta na adolescência com muita potência, recalcado antes porque eu não tinha experiências suficientes, recalcado antes porque eu não tinha um biológico suficiente, e que na adolescência eu vou reencontrar isso que foi recalcado. Então, a gente chamou isso de um retorno do recalcado. Então, aquele desejo íntimo que eu tive que não lidar com ele, eu não poderia lidar com ele na infância, a adolescência me dá uma oportunidade de revisitá-lo. E revisitá-lo com uma potência muito grande. Só que não vai ser a mesma coisa que eu vou desejar. Eu vou tentar encontrar na organização de desejo algo similar, algo que possa ser representativo para aquilo. Então, dentro disso tudo, a gente já entra no campo do desejo. Mas a adolescência, logo depois, lá pelos 15, 16 anos, a gente tem um confronto muito grande com o que se espera de nós. Porque nós não somos mais criança, mas nós também não somos adultos. Mas a partir de determinado momento, de uma forma social, de uma forma empírica, de uma forma em que o nosso grupo onde nós estamos inseridos começa a exigir de nós determinadas situações, determinadas organizações de escolha. E junto com isso tem a escola, junto com isso tem definições a respeito de como as cobranças básicas de, você vai fazer 18 anos, daqui a pouco você tem que se virar, vai acontecer isso na sua vida, você precisa fazer uma escolha, sabe? Que você vai delinear como base profissional para o resto da sua vida. E se antes era difícil, da época dos meus pais, já era complicado também, só que tinha uma organização menos incidente de oportunidades. Na minha geração, já se abriu um leque um pouco maior. Na geração atual, o leque é tão amplo que fica até complicado fazer qualquer tipo de escolha. E, além de tudo, dentro desse composto que a gente está falando do social, a gente também tem que falar de economia, a gente tem que falar de sociedade, a gente tem que falar de relações humanas, a gente tem que falar de raça, a gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar de classes sociais.
Porque pegando só o recorte de uma das escolhas que esse jovem vai ter que fazer, está relacionada com o que a gente chama de trabalho. Mas o que é esse trabalho? O que eu vou. É algo que eu vou ter que definir para o resto da minha vida. Como eu vou definir isso? Se eu não tenho nem experiência suficiente ainda. Então, voltando um pouco, hoje eu estou saudosista porque eu acho que esse contraponto geracional é importante. Quando eu era adolescente, a gente tinha algumas oportunidades de olhar para isso de outras formas. Então, tinha um caminho, estou falando de uma classe média baixa, existia um caminho que a gente poderia seguir em termos de entender o que é dinheiro, qual é a responsabilidade envolvendo dinheiro, qual é a responsabilidade de um trabalho, qual é a responsabilidade relacionada com o horário. Então, a gente tinha esses subempregos, que na verdade a gente não chamava assim na época, mas que eles eram direcionados para começar uma carreira profissional, começar a ter uma ideia do que era trabalho. Junto com isso, a gente trabalhava como nos supermercados, como embalador de compras, tinha os primeiros caminhos relacionados à farmácia, então atendente. Eu fui atendente de locadora durante muitos anos, durante um bom tempo da minha adolescência e vida pré-adulta. E aí esses caminhos começavam a se delinear a partir de, talvez eu goste um pouco mais disso, daquilo, tal. Era uma base experiencial. A gente realmente se colocava dentro dessa construção. E dentro de uma simplificação, o dinheiro tinha outro valor. Existe uma cadência econômica que a gente precisa entender também, e importante para entender o jovem da atualidade. Então, essa leitura psicanalítica e sociocultural do trabalho na juventude é um pouco disso. Porque os avós tinham uma determinada organização social, os pais tinham uma outra organização social, e os jovens de agora, eles têm totalmente diferente do que era antes. E muitas vezes esse conflito geracional ele aparece porque o básico do básico do básico é os pais espelham a sua própria experiência nos filhos. Então, por mais que fale-se assim, a gente quer que ele faça as escolhas dele, há uma angústia gerada para que essa escolha seja efetivada. E com um leque de opções gigantesco, enorme, absurdamente grande, de possibilidades de escolha, ao mesmo tempo eu não tenho escolha nenhuma, porque aí entra o componente econômico disso. Então, o que é dinheiro hoje? Qual é o valor do dinheiro hoje? O que é a experiência hoje? O que me traz experiência hoje? O que a construção simbólica que a gente tem em volta de nós o tempo todo, não apenas na organização física, na organização das trocas, mas do uso do espaço digital, por exemplo, como isso impacta nas escolhas desse jovem? Então, o que tem em termos de comprovações é que esse impacto todo ele já traz uma angústia que vem de uma forma intergeracional. Porque o avô desse jovem espera uma coisa, os pais desse jovem também esperam uma coisa, e dependendo do que for, a visão de futuro dele também vai esperar alguma coisa. Só que o que a gente chamava de carreira antes, não existe hoje, da forma que a gente conhecia. É algo completamente diferente. Quando eu decidi fazer comunicação social, com foco em publicidade e propaganda, eu fiz todo um direcionamento de idade, década, o que poderia vir a acontecer, como é que eu queria que as coisas acontecessem, onde eu gostaria de estar lá pelos 30, 40, 50 anos. Isso é a nossa relação com o sonho, isso é a nossa relação com o desejo. Deu certo? Não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo bem errado. Tudo bem diferente do que eu esperava. Isso acontece com a grande maioria das pessoas. Só que a gente tinha uma base econômica, uma base profissional, que atendia uma demanda de década. Então, a gente poderia ficar uma década trabalhando em alguma coisa. Na atualidade, a gente ainda tem essas possibilidades, mas elas são bem mais escassas. Porque as profissões hoje, elas mudam muito, elas migram muito, elas deixam de existir para construir-se algo novo logo na sequência. Então, vamos pensar assim, como é que eu pensava na época da faculdade? Eu vou fazer 4 anos aqui,
aí eu vou descansar um pouquinho, vou fazer alguma coisa com isso que eu aprendi depois de formado, e já vou emendar uma pós-graduação, e quem sabe eu vou fazer um mestrado, e quem sabe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente fazia um plano disso. Esse plano dá mais ou menos de 10 anos para a gente trabalhar. Hoje em dia, a gente nem sabe se as profissões que estão precisando de profissionais, elas vão existir daqui a 1 ou 2 anos. Então, não é que o jovem não queira trabalhar, é que talvez o que a gente chama de trabalho seja diferente. Então, a proposta inicial de hoje é isso, eu vou caminhar aqui com as nossas trocas. Gostaria de lembrar vocês, eu gosto de fazer essa explicação com os microfones fechados, para quem não esteve aqui ainda, porque eu uso isso aqui para depois subir no YouTube, e daí eu paro de gravar e abro para todos nós conversarmos mais abertamente, sem ter a necessidade de gravação, tá? Então, daqui a pouco a gente volta a falar. Então, os conteúdos trazidos nessas apresentações podem mexer um pouco com a gente, estejam com as suas análises em dia, evitem trazer casos pessoais e angústias que ainda estão em andamento, organizem as ideias antes de expô-las, sejam breves, assertivos e exercitem o poder de síntese em suas populações. Eu coloco isso também, porque eu acho que tem várias pessoas aí, vários alunos da IPC, vários alunos de outros lugares. A gente já também tem que exercitar esse poder de síntese, porque a gente vai encontrar com ele muitas vezes no set. Então, no set, os nossos apontamentos com os nossos analisantes têm que ser bem precisos, bem direto ao ponto. Mas aqui a gente pode elaborar um pouco mais. Tá? Quem sou eu? Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou um homem branco, hétero, cis, tenho uma barba, hoje estou com um cavanhaque apenas, porque eu errei a minha barba. Eu tenho 51 anos e ao fundo vocês vão ver alguns livros, uma estante, algumas coisinhas assim. Então é esse o lugar onde eu estou nesse momento. Sou psicanalista, sou escritor, sou professor, sou comunicólogo, sou especializado no atendimento com adolescentes e adultos, sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso, sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano, sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA, junto com o Fabrício Tavares. Também sou coordenador, junto com o Fabrício Tavares, da pós-graduação Lato Sensu Psicanálise e Adolescência, junto com o NEPA também, nós estamos entrando aí na turma 2. Eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Cultura, tá em todos os tocadores, eu consegui me organizar, estou colocando conteúdo lá semanalmente. Eu tenho alguns livros, 3 deles são focados no podcast, Psicanálise e Comunicação, tem versões impressas, versões em Kindle também. E eu lancei em outubro um livro focado apenas em psicanálise e adolescência, o Mutando, ensaios sobre psicanálise e adolescência. Então, todos eles foram lançados de forma independente, eu acho importante salientar isso, porque a gente às vezes fica correndo atrás de um fomento, alguma coisa que possa fazer os nossos sonhos se tornarem materiais, mas às vezes a gente tem que ir pelo caminho da independência. E eu gosto bastante desse caminho, eu tenho bastante suporte dos meus pares para isso. Como vocês podem ver, eu tenho um foco intenso na relação da cultura expandida com a psicanálise. Eu realmente acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu penso muito na psicanálise de uma forma ampliada do foco da saúde mental para uma psicanálise com foco numa saúde social. Eu acho que palavras na psicanálise, termos na psicanálise são muito importantes. Eu acho que se a gente focar só em saúde mental, a gente não tem todo o escopo que a psicanálise pode nos oferecer. Quando eu falo de saúde social, eu incluo aí os nossos colegas da psicologia, da psiquiatria, e as 3 linhas de pensamento juntos conseguem desenvolver um trabalho muito melhor a partir do singular e a partir do coletivo. E eu tenho transmissões em muitos espaços aí, então vou deixar o link aí para vocês me acompanharem. No Instagram é psi_Sandro Cavalotti. Eu coloco a maior parte das minhas transmissões ali no Instagram. É a única grande rede social que eu tenho, tá? Enfim, por que nós estamos falando disso? Acho que eu abri bastante já, dei uma ideia generalizada aí de por que nós estamos falando sobre isso. Está muito calor hoje, tá? Então, mas vamos contextualizar um pouquinho mais do que nós estamos falando hoje, né? A gente tem os jovens, por que esse tema? Eu acho que, como eu expliquei anteriormente, é um tema que aparece muito no setting analítico, com cuidadores, pais, avós, todas as pessoas que compõem aquele ambiente para os nossos jovens.
eles perguntam sobre isso. A gente vê na mídia, a gente vê xices, a gente vê muita provocação a respeito da escolha do trabalho. Então, isso aparece muito no setting analítico, tá? E quando aparece com o jovem, ele também aparece com a angústia de não saber como escolher. Então, a gente tem que se abrir também para ver as possibilidades de escolha ali. Para um jovem, eu acho que é até um pouco mais complicado, porque, na verdade, ele vai ter a linha do que ele quer seguir, muitas vezes, mas daí vai vir o composto do social junto com isso, que é, tá, mas o meu pai, minha mãe, meu cuidador, não dizem que isso aqui não dá dinheiro. Então, o dinheiro é um significante importantíssimo para a psicanálise. Ele nunca foi tão importante quanto é agora. Precisa-se olhar o dinheiro como significante o tempo todo. Dito isso, as escolhas muitas vezes não são permeadas por desejo, porque tem a ver com uma coisa muito importante que é sobrevivência. Então, são poucos de nós que podem fazer uma escolha, podem estudar sobre essa escolha, e daí vão se dedicar ao estudo e tudo mais. A maior parte de nós vai ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que ganhar dinheiro para sustentar parte dessa profissão que nós estamos começando a constituir. E, junto com isso, as formas que nós vamos ter também de lidar com a liberdade, com a busca da independência, né? Então, como isso aparece muito no set, eu quis trazer para que a gente pudesse dialogar um pouco sobre. Eu trouxe também uma pergunta norteadora que a gente pode vir a conversar durante as trocas. Será que o adolescente realmente não quer trabalhar? Ou será que o mundo do trabalho mudou e nós é que não entendemos o que ele está vendo? Porque ele vê isso de um outro prisma. A gente tem que entender que nós estamos em 2024, a gente está falando de um jovem de 13 ou 14 ou 15 anos. Esse jovem, ele já praticamente nasceu com o celular na mão. Ele já está integrado com as redes sociais, ele já entende a rede social como algo que faz parte da vida dele. Assim como a eletricidade é para nós, a internet para eles é algo muito comum. Então, é comum, às vezes, encontrar jovens que não entendem o conceito de desligar a internet. Eles acham que a internet está o tempo todo conectada, a internet só existe. A internet, ela existe, ponto. Então, pensar muito no jovem é tentar se colocar minimamente no lugar onde ele está e o que ele está vendo, o que ele está absorvendo, as particularidades das angústias, o sofrimento, todas as vertentes relacionadas ao que envolve a escolha de uma profissão. E hoje em dia ele tem muita informação e não tem nenhuma informação ao mesmo tempo, porque é tudo muito confuso. É tudo muito confuso, mas ao mesmo tempo atende uma demanda de confusão. Porque, na verdade, a desorganização na qual a gente é inserido, ela é proposital. Porque se a gente começa a pensar, se organizar, a gente vai pensar de uma outra forma. Então, a internet ela está aí muito para confundir a gente e não deixar com que a gente direcione afetos para as coisas realmente importantes das nossas vidas. Então, a gente já tem essa informação que a gente tem que lidar o tempo todo, toda vez que a gente está na internet. Então, o contexto do social é fundamental aqui. Porque o jovem está olhando e ele, a partir do momento que ele tem que começar a fazer as escolhas profissionais dele, ele vai ver um leque de opções. E ele talvez não se inclua em nenhum, porque ele ainda não teve experiências suficientes. E às vezes ele gosta de artes, isso é bastante comum, ele gosta de artes. E artes, automaticamente, os cuidadores vão dizer, você não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. Automaticamente ele vai tentar direcionar alguma coisa para agradar aos cuidadores. E aí ele vai tentar entender o significante de dinheiro como ele nunca entendeu antes. E daí ele vai no Google. Qual é a profissão que dá mais dinheiro hoje? Provavelmente ele vai cair em lugares que dizem que o influenciador digital é um lugar onde ele pode ganhar bastante dinheiro. E daí tem todas as angústias relacionadas à escolha da profissão e, além disso, a continuidade dos estudos. Ele acabou de sair de 8 anos, no mínimo, 8 a 12 anos, mais ou menos, no mínimo, de estudos contínuos. Aí ele vai ter que escolher mais uma coisa que vai ser um direcionador de todo o futuro que ele vai ter relacionado com essa escolha. E, ao mesmo tempo, ele quer dar uma descansada, ele quer ter um espaço. É até importante pensar nesses espaços entre esses momentos, porque ele vai entrar num outro lugar, numa continuidade de estudos mais uma vez.
Então, ele já está bastante cheio de angústias, ele já está com bastante dúvida, ele está com dúvida suficiente por um bom tempo. Junto com isso, ele começa a procurar e ele vai ver que determinadas profissões, elas não servem mais para coisas do jeito que servia na época dos pais deles. Então, profissões que hoje em dia ainda são extremamente importantes, mas elas não são valorizadas pela construção social. Por exemplo, a engenharia, a arquitetura, elas não são valorizadas do jeito que eram valorizadas antes. Por mais assim que a gente ainda tenha o desejo de estar nesses lugares, muitas pessoas conseguem bons espaços ali com essas profissões mais antigas, vamos dizer assim. Muito disso está sendo direcionado para a construção das empresas de tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, ela é algo muito mais fundamental do que era antes, para a nossa existência até. Então, ela precisa de mão de obra, ela precisa de gente que queira estar ali fazendo alguma coisa pela tecnologia. Então, tem muitos nuances dentro disso que fazem com que isso se torne bastante complexo. Mas daí, junto com isso, para não ficar só no campo do social, premissa em relação com a psicanálise, o comportamento do adolescente não pode ser reduzido a preguiça ou mimimi. Ouve-se muito isso hoje em dia, é mimizento, ele não quer fazer, é um garoto que não se mexe, tal. A gente precisa entender o sujeito contemporâneo. Freud já trazia para nós o mal-estar da nossa época. O mal-estar é o mal-estar de onde nós estamos inseridos. E o mal-estar da nossa época tem muito a ver com o que a internet está fazendo de nós como sujeitos dentro do singular e dentro do coletivo. Então, a gente precisa observar todas essas nuances. Quando a gente fala da psicanálise em si, muitas vezes a gente pensa que se reduz ao setting analítico. Mas hoje em dia, na relação com os jovens, por exemplo, na relação com a clínica do adolescente, ele vai trazer Stranger Things. Ele vai trazer um livro que nós não lemos e que muitas vezes é algo disponibilizado apenas no formato digital pela Amazon. Ele vai trazer referências diversas de um mundo que a gente não tem mais como nos conectar. A gente pode até passar a partir da curiosidade, mas talvez não seja algo do nosso desejo. E junto com isso, tem toda essa construção do adolescente de trazer essa grande gama de possibilidades. Então, no set analítico, muitas vezes ele vai querer afunilar isso junto com você. Então, a clínica do adolescente é uma clínica bastante ampla, é uma clínica que ainda está em formação, exatamente porque o jovem é uma coisa muito recente. Então, entender o sujeito da contemporaneidade é fundamental. Às vezes a análise vai passar por uma música, às vezes a análise vai passar por uma foto, às vezes a análise vai passar por um desenho. E a gente tem que ter ferramentas para se abrir para isso, para se abrir para essas possibilidades diferentes de acolhimento. E a clínica adolescente é uma clínica muito boa, é uma clínica que abrange ele como singular e toda a construção coletiva ao redor. E salientando uma outra coisa, nós precisamos estar em confluência com o que é a educação na atualidade. É importantíssimo que nós saibamos o que é a educação dentro disso tudo, como é que é a educação. Mas junto com isso, eu quero criar essa circunscrição, porque senão eu vou começar a levar para lugares assim, muito espaçados. Então, primeiro, antes de tudo, tá? Dentro dessa bibliografia que eu construí essa aula, eu trouxe algumas coisas de mal-estar na civilização, trouxe algumas coisas de 3 ensaios sobre a sexualidade do Freud, e tem algumas coisas de psicanálise das massas e análise do eu também, que são mal-estar na civilização e psicanálise das massas, são os meus textos preferidos do Freud, e são muito importantes para as minhas construções sociais. Junto com isso, tem um outro autor, o Byung-Chul Han, que para mim é fundamental quando a gente fala de sofrimento na atualidade. Então, estou trazendo um pouco de sociedade paliativa e sociedade do cansaço também. Do Biermann, a releitura da visão de Freud sobre o mal-estar na atualidade, que ele chamou de mal-estar da civilização, que ele chamou de mal-estar na atualidade. Esse livro é fundamental, porque ele ele cria parâmetros da base freudiana da questão do mal-estar, trazendo para os dias atuais. Tá? E eu trouxe um texto do meu livro também, ele foi fundamental aqui, é um livro que fala um pouco, um ensaio que fala um pouco sobre essa relação de trabalho, e do jovem, sim, ele quer trabalhar, ele quer fazer coisas, ele quer desenvolver.
Mas a partir de quê, de que forma, de qual momento fazer isso? E um outro recorte que eu quero fazer também é de classe. Se a gente for, o Luiz está aí. O Luiz é um parceiro meu no NEPA, eu acho muito, muito boa a maneira que a gente troca ali, e o Luiz traz sempre uma percepção de um jovem do campo, de um jovem mais afastado. Então, esse jovem ele não está muito aqui nesse espaço. Esse jovem precisa ser olhado de um outro lugar a partir de perspectivas mais amplas. Então, a gente está falando de um jovem meio de classe média, é o geral, tá? Porque a gente sabe que outras classes sociais, elas não têm escolha, elas têm que sobreviver, elas vão ter que trabalhar, desde muito cedo. Então, é esse recorte que a gente está fazendo, porque nós não vamos conseguir abranger nas minuciosidades de cada uma das organizações de classe essa dinâmica. Então, a gente está falando de um jovem mais genérico, um jovem que ainda pode fazer essas escolhas e não é inserido no mercado de trabalho de uma forma assim, extremamente complexificada. Tá? Antes de tudo, eu falo muito dessa confluência do individual, do social, do coletivo, do singular, mas eu gosto de olhar para o sujeito como um sujeito biopsicossocial. O que é esse sujeito biopsicossocial? Então, é pensar que não é uma soma de partes, mas é uma integração entre elas, o bio, o psico e o social. Essa ideia surgiu de onde? É um termo que aparece em alguns textos, vai aparecer muito nos textos da relação da psicanálise com o contexto social. Ele foi cunhado inicialmente por um psiquiatra chamado George Engel, propôs o modelo biopsicossocial em um artigo clássico como um desafio e uma alternativa ao modelo biomédico predominante na época. Ele argumentou que, para entender a saúde e a doença de um paciente, era necessário considerar fatores biológicos, psicológicos e sociais, em vez de focar apenas na patofisiologia biológica. Mas quem adensa isso, por mais que ele não use o termo, é o Foucault, o filósofo. Por sua vez, foi um filósofo e historiador que analisou as relações entre poder, conhecimento e instituições sociais, incluindo a medicina, que foi o Foucault. Seus trabalhos abordam a formação do olhar médico e a medicalização da existência. Mas ele não utilizou a terminologia biopsicossocial, mas ele estava o tempo todo falando sobre isso, para propor um modelo de saúde, e sim para uma análise crítica das estruturas de poder no campo da saúde. Posteriormente, cunhou, a partir dessas perspectivas, os termos biopoder e biopolítica. Em algum momento, a gente faz uma aula sobre essa visão de Foucault mais ampla a respeito desse sujeito biopsicossocial. Tá? Mas a gente sabe que o adolescente que a gente conhece agora, ele é muito jovem, ele existe há pouco tempo, ele existe há poucas décadas, né? Então, ali eu tenho a ideia é fazer um contraponto ali dos dois momentos desse jovem. Durante a Revolução Industrial, trabalhando, como uma criança trabalhando nas indústrias e nas fábricas, esse era o adolescente, então, quando ele tinha capacidade física para estar numa dessas fábricas, ele ia, mesmo que ele não tivesse altura, ele ia, de alguma forma, já começar uma força de trabalho ali. E hoje, os nossos jovens, depois de décadas, eles conseguem fazer melhores escolhas, outras perspectivas, tem toda uma modulação a respeito do que é o jovem, de como a adolescência precisa ser vista. Então, a gente tem um salto aí de mais ou menos 2 séculos, que, na verdade, delineiam isso de uma maneira em que o jovem estava num lugar e hoje ele tem um lugar completamente diferente. Só que esse lugar completamente diferente que ele tem, também não tem muito tempo. Ele tem mais ou menos uns 50 anos. Então, lá pela década de 70, etc e tal, na década de 60, ele ainda era um jovem, a criança era um jovem que, a partir do momento que ela poderia se tornar força de trabalho, ela iria trabalhar. Então, começou-se aí um regramento, a construção de leis, a ideia da escola, a ideia educacional, de como a escola é importante para o fomento de melhores profissionais a partir dos estudos. Então, por isso que eu falo, o desenvolvimento da psicanálise, relação com o adolescente, está intrinsecamente conectado com a evolução da educação. E ela é fundamental para que a gente estude esses jovens e estude o seu sofrimento a partir de lugares bastante específicos. Mas vamos falar um pouquinho de Freud, né? Em Freud há elementos que ajudam a pensar essa integração de biopsicossocial. Se a gente pensar que o sujeito, ele nasce
inacabado biologicamente. Ele é um bebê, ele é totalmente dependente de nós. Depende totalmente e absolutamente do ambiente, do sujeito, do outro humano, para se constituir. E aí o desenvolvimento dele, ele vai crescendo, ele vai aprendendo a andar, ele vai aprendendo a falar, ele cresce dependendo totalmente do ambiente. Então a nossa relação com o outro já é uma relação de constituição social, desde o início. Então, as construções dele se dão a partir de uma base experiencial com um outro. Suas construções internas, desejos e conflitos na relação com o psiquismo. Então, não adianta pensarmos apenas em nós. Nós existimos pela perspectiva de relação com o outro. Se nós existirmos sozinhos, nós não fazemos parte da constituição de existência. É a partir da percepção do outro que a gente se constitui. O adolescente é, portanto, um entrelaçamento constante entre corpo em mutação, exigências culturais e conflitos subjetivos. Então, a gente está falando de um jovem que ele nascia, tinha lá o tempo dele de brincar, de repente ele se tornava força de trabalho, e daí tinha que escolher a sua esposa, e daí tinha que continuar trabalhando, e ia fazer aquele ofício o resto da vida para sobreviver. Junto com isso, a gente foi evoluindo como sociedade, leis foram constituídas, ideias foram melhoradas, e constituições de como as épocas de desenvolvimento do ser humano, elas precisavam ser melhor respeitadas. O adolescente está naquele meio, naquele exato meio entre crianças e adultos. Então, ele tem um espaço que conecta dois lugares completamente diferentes de forma subjetiva. Simbolicamente, ele é aquela conexão de uma corrente que, se ela não existir, são duas coisas totalmente separadas. Então, a gente tem que valorizar a constituição psíquica do adolescente como esse entrelaçamento, essa percepção de que juntos nós estamos ali, junto num corpo social, num corpo de ambiente, num corpo coletivo, a gente pode realmente se relacionar e eu vou melhorando a partir da relação com o outro. Então, é biopsicossocial por isso. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso, porque se a gente ficar só no construto da mente, do psico, a gente perde a constituição biológica e a gente deixa de olhar para o social. E eles estão ali intrinsecamente conectados. Junto com isso, pensando dessa maneira, existe um sujeito, existe um ambiente e existe o social. E eles se complementam e se entrelaçam o tempo todo. O sujeito está inserido nesse contexto. O sujeito que não está inserido nesse contexto, ele não existe como um sujeito humano. Ele está em outro lugar, ele está numa outra percepção. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente para que nós precisemos entender que uma relação, inclusive de trabalho, é uma relação que passa por todos esses espaços. Se antes os nossos avós, eles tinham determinadas escolhas de trabalho, se antes os nossos pais tinham outras, diferentes dos nossos avós, hoje em dia, muitas vezes, a gente não tem minimamente o que era organização de responsabilidades daquela época. Hoje a gente está trabalhando demais. Hoje a gente está fazendo jornada de 14 horas, 16 horas. A gente não tem um tempo mais de saúde social. A gente não tem um campo do saudável para poder exercer minimamente a nossa percepção do que a gente quer. A ideia de nossa existência. Então, pensando que uma escala, e muitas vezes é uma escala 6x1, por exemplo, eu já trabalhei em escala 6x1 na época que eu era mais jovem. E assim, só sobrava um dia da semana, e era um dia que a gente estava tão cansado que a gente não conseguia fazer mais nada. E depois a gente descansava minimamente e depois já tinha que voltar para o trabalho. Então, constitui-se minimamente que a gente consiga descansar 2 dias no final de semana. Isso também não é suficiente. Eu sei, é difícil pensar sobre isso, é difícil pensar sobre essas coisas, mas isso precisa ser pensado, porque agora a gente tem um agravante muito pior dessas relações extremamente insidiosas entre trabalho, chefe, responsabilidades. A gente tem um problema muito grande que é o celular. O celular não permite que a gente se desconecte do que a gente deixa de trabalho lá, onde ele estiver localizado. Hoje a gente tem o home office. Como é que a gente organiza o home office? Sabe? O que tem de angústias de nossos analisantes, porque eles não conseguem dimensionar as respostas do celular. Então, o celular é um negócio inacreditavelmente angustiante. Você usa o WhatsApp, você
até quer receber uma mensagem de alguém. Só que quando você recebe, a outra pessoa recebe um aviso de que foi lido. Então, se foi lido, precisa ter uma resposta. Só que não é hora de eu dar aquela resposta. Então, eu não deveria nem ter visto aquilo. E a partir do momento que eu vi, eu preciso organizar uma resposta para aquilo que foi pedido. Mas será que eu tenho organização suficiente para dar aquela resposta que foi solicitada? E aí eu entro no amálgama assim, de vários afetos que me constituem e eu fico angustiado porque eu não consigo responder. Ou então eu paro tudo que eu estou fazendo para responder aquela mensagem. Só de falar isso já me sinto mais ansioso. Porque é isso que a gente lida hoje em dia. Então não dá para a gente desligar o celular. Não dá mais para a gente falar, eu tenho 8 horas de trabalho, tal, 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 tal. A gente não consegue mais fazer isso. E as empresas sabem disso. Os chefes sabem disso. Os donos de empresas sabem disso. Então, hoje em dia, por exemplo, uma coisa... a gente tem que dar o nosso número de celular para as empresas. Ele nem é fornecido para nós o telefone, na maior parte das vezes. Eu sei que existem casos que isso acontece. Mas, na maior parte das vezes, a gente nem quer, porque a gente vai usar o nosso celular mesmo. Então, aí começa a ser um processo que massacra o nosso psiquismo. A gente não consegue mais descansar. Então, se nós, relatos de análise. Meu chefe me mandou uma mensagem às 3 da manhã. Aí eu fui olhar, eu acordei e fui olhar. Não consegui mais dormir, porque ele sabe que eu vi, e eu não sei o que fazer com isso amanhã. Amanhã eu tinha me programado para descansar. Eu não consigo mais descansar porque eu vou ter que fazer esse negócio para ele. Aí ele vai dizer o quê? Ah, eu mandei e você disse a hora que você quisesse, resolvesse a hora que eu quisesse. Mas não funciona dessa forma. A gente sempre teve uma sociedade competitiva em termos de ganhos, em termos de profissões e tudo mais. Mas a gente chegou num ponto que é extremamente adoecedor para os sujeitos. Existe o termo burnout hoje em dia, e não é à toa. Não é à toa que constituíram um termo para esse excesso de trabalho que a gente tem. Sabe? A gente fala de 8 horas de trabalho, mas nunca são 8 horas de trabalho. A gente vai trabalhar, pega o transporte público, sai de carro, leva 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas às vezes, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando é que a gente descansa? A gente tem que entender essa base crítica das coisas também. Porque Freud dizia uma coisa importantíssima. Freud dava uma relação, a relação nossa com o trabalho, ela era importantíssima para a nossa constituição psíquica. O trabalho tornou-se, sob o predomínio da necessidade externa, uma fonte regular de satisfação para os homens. Homens eu coloquei como uma aspas aí, que não são os homens em si, é a maneira que é direcionado, são seres humanos. O trabalho tornou-se, sob o predomínio da necessidade externa, uma fonte regular de satisfação para todos os humanos, e juntamente com o amor sexual, fornece o conteúdo essencial da vida humana. É legal trabalhar, deveria ser legal trabalhar. Nós deveríamos ter minimamente uma relação boa com esse trabalhar. Mas a sociedade de consumo está fazendo com que a gente, o tempo todo, não entenda muito bem o que a gente está fazendo ali, além de ganhar dinheiro para sobreviver. Isso eu estou falando de uma visão adulta. Então, como adulto, eu passei por tudo isso. Eu tive que fazer hora extra, exagerada, final de semana, sabe? Não consegui ganhar um bom dinheiro, gastava dinheiro para trabalhar, ir e voltar. Isso porque, muitas vezes, o caminho da CLT, da carteira assinada, é um caminho que nos dá direito, mas ela também se tornou demonizada para essa geração. Então, o PJ é melhor, porque eu ganho todo o dinheiro envolvido. Não ganha. Tem muitos gastos envolvidos que a CLT promove em termos de direitos que a gente não consegue organizar minimamente junto com a organização PJ. Obviamente, algumas pessoas conseguem, mas o grande montante disso não consegue. Sabe, quando a gente fala de empreendedorismo, eu adoro a palavra empreender, mas ela foi massacrada nos últimos anos, tentando minimamente colocar as pessoas como se elas conseguissem, do nada, se tornar milionários. A gente vai para coaches, vai para outros espaços, a coisa do curso que vende curso, a fórmula do lançamento de quê? A gente assiste lá 1 hora de live desses caras, desses pretensos gurus, e eles falam de um tal lançamento, ninguém sabe o que é esse lançamento, sabe? Só eles que ganham, daí cobram um absurdo. E aí você pega toda a grana que você tem guardada e fala, eu vou ouvir esses caras porque eles dizem que sabem o que estão fazendo. E, na verdade, eles só estão vendendo cursos em cima de cursos. Esse é o momento onde a gente vive
uma certa tristeza, um certo sofrimento, colocando o trabalhador nesse lugar de confusão completa. Então, na época de Freud, a gente tinha minimamente uma ideia, pelo menos europeia, eurocêntrica, de que o trabalho tinha, sim, uma importância. E, assim, dentro de uma organização de ofícios, por exemplo, ele é importante para nós. Ele é importante para que a gente se relacione, para que a gente evolua, para que a gente troque informações a respeito de determinados estudos, e a gente realmente se torne útil para a sociedade. Só que hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é muito sobre consumo. Só que a ironia disso é que, se não houver trabalhadores que estejam se dedicando a coisas que realmente fazem sentido, como ciência, estudo, pesquisa, não vai haver consumidores, porque as pessoas não vão conseguir trabalhar. O trabalho não sustenta. O trabalho não é de viver, o trabalho é de sobreviver. Então, a maior parte de nós está nisso. Quantos de nós não conseguem fazer, guardar um dinheiro por mês, sabe? Daí a gente vê os coaches falando, investe na caixinha do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é fácil, não é simples. É possível? É, mas é para um número muito inexpressivo de pessoas que conseguem fazer isso. A grande maioria de nós está sobrevivendo. E aí eu estou falando de adultos. Imagina os nossos filhos olhando para esses adultos nessas condições que eu estou dizendo. Imagina aquela figura, que é a figura onde eu vou me espelhar, que eu vou olhar para ele e vou criar um determinado respeito, é aquela grande figura de autoridade que eu tenho, e de repente essa figura está exausta, não para em casa, não tem final de semana, está sempre com dívida. Olhando para isso, pensando dessa forma, o que esses jovens vão querer? Eles já moram numa casa, eles já são alimentados, e eles vão ser jogados para esse lugar onde os pais estão o tempo todo ocupados com coisas. É óbvio que eles vão criar certas dúvidas. É óbvio que eles vão falar: eu não quero isso, não quero passar por isso. Não quero passar por esse sistema que o tempo todo está ali batendo em mim, meus pais não conseguem passar tempo comigo. Sabe, o que a gente tem de jovens que falam, eu fiquei esperando meu pai até as 10 da noite, a minha mãe até as 10 da noite, eles não vieram. Queria conversar, queria ter uma interlocução. Aí o jovem não conversa, não fala nada e não se sabe por quê. Aí vem a culpa, sabe? Ai, mas eu trabalho tanto e sou tratado desse jeito, eu compro tanto, eu pago tanto, coloco você em não sei quantos cursos, etc. Será que é isso que ele quer? Será que a gente está ouvindo esses jovens do jeito que deveria? Sabe? Será que a gente não está buscando essa coisa da performance e sucesso com certo exagero? Que a gente está falhando em casa? Por que que isso importa para o tema do trabalho? Que é um pouco do tema da relação com o trabalho de hoje. Porque era o que eu estava falando no início, a gente tinha profissões de entrada, vamos dizer assim. As profissões de entrada visavam uma certa responsabilidade, ganhei meu primeiro dinheiro, o que eu vou fazer com ele, vou gastar meu primeiro grande impulso libidinal direcionado para o dinheiro que eu ganhei. Então, eu vou me tornar estoquista, vou me tornar isso, vou me tornar aquilo. Eu tinha certas oportunidades para aquilo. E o dinheiro valia de forma diferente. A gente, com o dinheiro ganhado ali, a gente conseguia ir para o cinema, comprar pipoca, comprar um brinquedo, comprar roupa. Conseguia, o dinheiro tinha um outro valor. Hoje, um jovem que precisa ir no cinema, eu não tenho filhos, mas eu tenho ali os meus analisantes, as minhas trocas, os meus pares, que trazem muito disso no dia a dia. Aqui em São Paulo, se o jovem quiser ir no cinema e comprar uma pipoca, comprar um lanche depois, ele vai gastar R$ 65 de ingresso, R$ 45 de pipoca e depois mais uns 80 no lanche. R$ 200, fora o Uber, R$ 200 por uma saída. Nós estamos falando de um salário mínimo de R$ 1.500. Naquela época também tinha essa dificuldade. Lógico que tinha, mas as circunstâncias eram diferentes. A forma de observar o sujeito era diferente. E as coisas estão incapacitantes em relação de fluxo de libido, de fluxo de desejo.
Se a gente falar que esse jovem vai sair 4 vezes por semana, são R$ 800. Se a gente falar que ele vai ter passeios de escola e tal, eu não sei nem para onde vai essa conta. Um dia, eu e um analisante adulto fizemos as contas de como são essas coisas. E sim, é assustador, assustador. Então, a gente precisa entender onde é que esse jovem está inserido para fazer melhores provocações, melhores existências, porque não é só sobre vontade. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer expulsar essa libido para algum lugar, ele quer ter objetos aos quais ele possa direcionar funções, que ele possa desejar coisas. Ele tem essa vontade. Mas não é sobre essa vontade em si de trabalhar, sabe? Não existe essa vontade desse trabalho. Ele quer direcionar afetos. Ele quer ter um porquê estar naquele espaço. Só que se a gente não consegue escoar isso de uma forma positiva, a gente só vai nos organizar no sentido de sobrevivência. Então, a grande parte de nós, hoje em dia, não é só no Brasil, é na maior parte do mundo, nós estamos no modo de sobrevivência. A gente não consegue ter férias, a gente não consegue descansar, a gente não consegue ter tempos de interlocução que sejam saudáveis, porque a gente está o tempo todo trabalhando. Olha como é irônico, né? Porque antes das redes sociais, quando a gente tinha um tempinho, a gente realmente descansava, a gente dava uma volta na praça, a gente descansava no sofá, a gente tentava, sabe, esquecer um pouco das coisas a partir da ocupação desses espaços. E agora a gente vai para o celular, nosso tempo de descanso é olhar a rede social. Eu tenho um tempinho agora, vou parar um pouquinho, vou ver como é que está o Instagram. E aí a gente é bombardeado por uma série de microimpulsos que não nos tiraram do lugar do trabalho e continuam nos inserindo em outros lugares mais complexos. Eu não sou um saudosista daquela época. Eu estou colocando evidências a partir disso, dessas vivências humanas que a gente tem hoje. A gente conseguia se desconectar antes. A gente se trata hoje como máquina. A gente se trata como se estivéssemos num grande corpo único e o tempo todo ali tentando trocar alguma coisa e não se desconecta de nada. Muitas vezes a desconexão se dá por a conexão novamente com a rede social, que vai nos trazer mais e mais e mais e mais impulsos. Então o jovem quer sim ter um ofício. Ele quer sim entender para onde ele pode direcionar esses afetos. Só que o campo onde ele está inserido é só de angústia quando se fala de trabalho, quando se fala de profissão. Então é muito difícil organizar isso junto com os cuidadores, porque eles também têm as ansiedades deles, eles também têm as angústias deles. Então, junto com o que a gente está falando do jovem, essa vontade de trabalhar, ela não existe, mas existe uma vontade de ir para o mundo na questão da liberdade. Por mais assim que a gente fale assim, não, esse jovem é introspectivo, esse jovem isso, ele só quer ficar aqui. Talvez naquele momento ele queira, mas com bons estímulos, ele vai querer viver a vida dele de forma independente. Nós queremos ter as nossas vidas de formas independentes, de certa forma. É inerente a cada um de nós. Mas os jovens hoje querem ficar junto com os pais mais tempo. Tudo bem, mas em algum momento ele vai querer também fomentar a sua própria construção de um espaço único. E é isso que a gente vai encontrar no site analítico. Então, dentro desse contexto social, a gente precisa pensar que também existe um contexto corporal, a maturação, estou amadurecendo como adolescente, existe uma mudança de um movimento psíquico, então eu tenho que lidar com as angústias, as escolhas, a identificação, e além de tudo, eu tenho um contexto social, que o modelo de trabalho, ele é extremamente precarizado na atualidade. Mas hoje tem um monte de vaga, hoje tem um monte de não sei o quê, eles podem fazer freelancer. Só que existe um outro modelo paralelo a esse, que dá a ideia para eles de que eles não precisam trabalhar. De que se eles fizerem determinados passos, eles vão ficar milionários em um curtíssimo espaço de tempo. Então, eu estou ali lidando com as minhas angústias, com tudo que tem, e meu pai, minha mãe, meu cuidador está falando que você precisa escolher alguma coisa,
E aí as escolhas trazidas pelo contexto de uma certa naturalidade relacionada ao trabalho, elas são todas de longo prazo, médio e longo prazo. E daí vem alguém que ele viu no TikTok e fala, eu fiz R$ 3.000 por dia fazendo só isso. É óbvio que com essa quantidade de impactos, o jovem vai querer selecionar para isso. Então, avaliar um adolescente fora do contexto corporal, psicossocial, biopsicossocial, é responsabilizá-lo por algo que não depende apenas dele. A gente pode chegar e falar para ele o tempo todo, vai, mas ele está recebendo impactos demais sobre muita coisa ao mesmo tempo. Quando a gente recebe impactos demais, a gente fica ali enclausurado, a gente não se mexe. A gente não tem a possibilidade de fazer uma escolha, porque essa escolha, ela vai validar toda a minha construção de vida. Junto com isso, a gente precisa falar, eu falei bastante sobre como o trabalho mudou, e mudou radicalmente. A gente tem que pensar nessas diferenças geracionais. Então, os pais desses garotos, estabilidade, 30 anos na mesma empresa, carreira linear, plano de ascensão, tinha aqueles grandes planos de RH, em que a pessoa ficava ali, tal, ia trabalhando, a empresa ia colocando melhorias, e o salário ia melhorando, e tal. Existia um plano de carreira, muitas vezes colocados pelas empresas. Tanto que a gente queria buscar empresas maiores, porque elas levavam mais a sério isso. Na geração atual, o que a gente encontra no modelo de trabalho? Volatilidade, múltiplas formações, múltiplas funções e novas profissões surgindo e desaparecendo. Esses jovens, eles vão para o mercado de trabalho, no primeiro emprego que eles vão, as vagas de emprego dizem o quê? Ele tem que ser datilógrafo, ele tem que ser excelente em Excel, ele tem que ser excelente em PowerPoint, ele tem que ser programador, ele também tem que ser redes sociais, ele tem que falar inglês, às vezes ele tem que falar espanhol. Primeiro emprego. Deveria ser algo de inserção, deveria ser algo de direcionamento. Sabe? E as vagas oferecidas a eles são vagas oferecidas de entrada para estagiário, vagas que na minha época eram vistas como assistente. Era um passo muito mais à frente do que esse de estágio. Os estágios hoje, eles são estágios que, mesmo não remunerados, são estágios que estão querendo que esses jovens trabalhem efetivamente. O estágio deveria servir para aprendizado. Então, quando a gente fala disso, e o jovem vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu, quando fiz os meus estágios ali na época da publicidade, tinha muito da gente também aprender, etc., com algumas coisas. Mas não existia uma exigência de que eu soubesse das coisas. Eu aprendia. A gente estava ali para aprender. Agora, esses jovens são contratados para exercer funções, e não uma, e não duas, às vezes 3 ou 4. Então, pensar isso como uma forma, como a quantidade de informação que esses jovens têm que receber na atualidade, também tentar entender como o trabalho mudou. E esse trabalho da atualidade, ele deixou de prometer futuro. Vai depender de você. O que você conseguir fazer aqui. Tem um perfil chamado Vagas Arrombadas, que eu não sei se vocês conhecem, mas conheçam, eu coloco lá no grupo depois. As vagas da atualidade são absurdas. Absurdas. O jovem procura, ele vai olhar, tem sistemas governamentais que podem ajudar, primeiro emprego e tal. Isso é ótimo, sabe? Mas ainda não dá a quantidade de informação, a quantidade de oportunidades que poderia dar, porque a economia não está fomentando desse lado. Então, o estudo que você terá um bom emprego, a dedicação ao estudo já não se sustenta mais. Então, ele vai fazer uma faculdade de 4 anos para quê? Para daqui a 4 anos ele não saber se a profissão que ele tem existe. Mas a gente vai crescendo, desenvolvendo, etc. Mas dentro dessa época é super difícil pensar nisso. É muita coisa ao mesmo tempo, é tudo, sabe, preciso resolver tudo muito rápido. Trabalhe, isso aqui eu ouvi muito na minha geração. Trabalhe com algo que ame e você nunca terá que trabalhar. Isso é uma ilusão. Trabalho é força. Trabalho é responsabilidade. Trabalho é algo com o qual a gente vai dedicar minimamente 1/3 do nosso dia
sabe? De 8, às vezes, hoje em dia, metade do nosso dia, 12 horas dedicada a isso, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Mudou muito a estrutura de trabalho. E a juventude percebe hoje isso antes dos adultos. Eles estão ali na internet, eles estão no TikTok, eles fizeram meme. Alguém mandou um meme e todo mundo recompartilhou e tal, 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 tal. Gera angústia em vários aspectos. Acho que meu computador deu uma lerdeza aqui, peraí. Ah. Quando a gente fala de mão de obra, por exemplo, essa notícia eu peguei hoje, tá? É de 22 de abril desse ano, mas eu faço possível para pegar as notícias que eu encontro mais na data. Vocês estão ouvindo como tem vaga de supermercado hoje em dia? Não sei se na região onde vocês estão, não sei se vocês ouvem isso, mas assim, os supermercados não tem mais pessoas para trabalhar. Por quê? Porque eles não pagam minimamente o que poderia ser pago para determinadas funções. 8 das 10 ocupações que os empregam. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, por que esses jovens não se dão ao direito de estar ali? Por quê? Porque é uma escala 6x1, vai pagar um salário mínimo para eles, e eles vão ter que se dedicar 12 a 14 horas por dia para aquele trabalho. Aí eles preferem fazer o quê? Comprar uma moto e virar entregador do iFood. Se tiver um carro, ele vai virar Uber aos 18 anos. A ideia de trabalho do jeito que a gente conhecia antes, ela precisa ser revista, ela precisa ser entendida na essência, sabe? Empresas que pagam salário mínimo para a economia do jeito que está, elas estão realmente fadadas a um escrutínio da sociedade. Ai, mas é isso que eu posso pagar no momento. Daí a gente vai para o campo do empreendedorismo. Se em algum momento vocês quiserem que a gente converse um pouco mais sobre empreendedorismo, a gente vai conversar. Mas, assim, o que poderia ser uma porta de entrada positiva para o jovem em termos de trabalho, simplesmente não remunera. Aí o que acontece? Ele vai se dedicar durante um tempo, ele vai ver que ele não ganhou praticamente nada de dinheiro, ele só se cansou, ele deixou de ter questões sociais envolvidas, ele não conseguiu sair com os amigos porque ele estava cansado demais. Então, existem elementos suficientes para a gente entender isso. Isso já está resvalando em outros lugares, a escassez de mão de obra ameaça o crescimento da construção civil. A gente está indo para outros espaços, sabe? Porque existe um conhecimento que precisa ser colocado, mas na maior parte das vezes essas empresas não remuneram também quanto uma base de aplicativo, como uma empresa de tecnologia. E daí se prefere minimamente que o discurso do eu trabalho quando eu quero, promovido por essas empresas, seja inserido na contextualização desses jovens. E muitos adultos estão preferindo fazer isso. Escassez de contadores impulsiona a automação e transformação digital. A gente traz aqui mais um contexto, que são as IAs. Existem empregos que antes eram empregos de formação, antes eram empregos de carreira, que eles estão sendo substituídos por inteligência artificial. Então, um grande ponto de entrada para os jovens nos últimos anos era telemarketing. Não gosto? Não gosto. Sei que você também não gosta. Mas era um primeiro emprego de jovens, assim, fácil. Estão sendo substituídos por inteligência artificial. Contadores estão passando por isso. Tem mais pelo menos uma dezena de profissões que estão morrendo por causa da construção da inteligência artificial. A gente está falando de redatores, conteudistas, revisores. A gente tem pelo menos umas 10, 20 profissões aí que a inteligência artificial está substituindo. Então, isso faz com que nasçam novas profissões, mas muitas vezes essas profissões nascem e elas, daqui a pouco, com uma nova evolução tecnológica, elas já deixam de existir. Então, a carteira de trabalho está indo para um outro lugar com esses jovens. Está ocupando um espaço diferente. Assim, ela virou xiste nos últimos 2 anos, mais ou menos, com os jovens de TikTok, que fizeram threads falando que o CLT é um pobre. A alusão é a pessoa de CLT é pobre. Porque o discurso de coach, o discurso desse empreendedorismo fajuto, fez com que esses jovens abraçassem a ideia de uma Virgínia.
Ah, eu vou ficar milionário se eu investir nisso, naquilo. Ou então se eu montar canal do YouTube para isso ou para aquilo. Ah, quem trabalha de CLT é pobre. Mas não é formatação de sobrevivência. Então, entendem porque a ideia de compreensão de onde nós estamos inseridos é importante e que é realmente uma época diferente. Fazem memes, aí eu estou passando uma tiração de sarro com o CLT tem essa cara aí, ó, é um cara que não dorme, é um cara que está ali no café, ele está ali o tempo todo, sobrevivente do mês, exausto, sofrido e totalmente caótico, essas brincadeiras que eles fazem com isso. Passar de novo, para vocês terem uma ideia do que é bate-ponto, tem que pegar transporte público, essa é a brincadeira, o grande meme é CLT é um pobre que não consegue nem se bancar. Então, existe essa demonização da CLT direcionada para um tal de pejotismo. Então, eu vou abrir a minha empresa, eu vou ser dono do meu próprio tempo. Essas pessoas fazem isso, essa ideia, essa idealização, e elas não fazem o mínimo, que é fazer um curso do Sebrae. Elas já vão direto para o contador. Eu já vou abrir esse negócio, já vou fazer e tal, tal, tal. Se ela passar por um curso gratuito do Sebrae, ela vai ver que não é bem assim. São impostos, são informações demais. É difícil essa coisa do empreender. Eu acho fantástico, fantástico a questão do empreender. Mas da maneira que é vendido, é automaticamente adequar-se a novas angústias. Então, a piada que os jovens fazem na atualidade, esse xiste que virou, essa brincadeira que virou, é tirar sarro de CLT. Se tudo der errado, eu viro CLT. Está por trás da aversão dos jovens ao trabalho com carteira assinada. Muitas vezes não é nem eles têm vergonha de falar que tem uma carteira assinada. Mas isso eles nem sabem por quê, eles não sabem nem o que quer dizer a CLT. Que a ideia da rede social, da brincadeira, do xiste, é que o CLT é uma pessoa pobre. É só pobre que pode ter carteira assinada. Não entende os direitos que há por trás disso, as representações que há por trás disso. Show CLT. Por que muitos jovens abominam o trabalho com carteira assinada? Rejeição à CLT por jovens provoca gargalo de mão de obra na indústria. Então a indústria quer contratar por CLT, mas os jovens não querem. Eles nem sabem direito por que eles não querem. Por que os jovens debocham tanto da CLT nas redes sociais? Desprezam os direitos e dizem que é melhor ser PJ. Aí tem um monte de matéria tentando explicar esse fenômeno, quando, na verdade, a resposta é uma só. Eles estão se direcionando para um caminho mais fácil. Lembre-se, escoamento libidinal. Eu quero uma resposta rápida. Estão me cobrando, meus cuidadores estão falando que eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso de uma resposta rápida. Então, a resposta rápida, pensar um pouco desse empreendedorismo, é pensar também em entender a falsa promessa da meritocracia. Então, a gente não está aqui falando bem de Y ou Z, falando mal de X ou H. A gente está falando que a maneira que a cultura hoje colocou o tal do empreendedorismo é um modelo que vai trazer muito sofrimento. Então, os jovens deixam de estudar, eles não querem mais fazer uma faculdade, eles não querem mais estudar, eles só querem ler os livros dos coaches que dizem que eles investindo em criptomoeda, eles não vão precisar trabalhar depois de um ano. Mais uma vez, existem casos que aconteceu isso? Sim. Mas eles são muito escassos. A grande maioria de nós, a grande maioria dos jovens também, elas têm que seguir um caminho de uma formatação de uma identidade relacionada a um ofício. A gente tem que preencher esse espaço para nós mesmos por questões de sobrevivência. Então, não é que empreender seja ruim, só que precisa ser feito de forma responsável. Porque senão, a ideia que a rede social passa é que uma pessoa empreendedora nesses modelos da atualidade, ela pode ficar o tempo todo na praia, ela vai ter um aviãozinho particular, ela vai conhecer celebridade, ela vai ficar de jet ski, ela vai comprar um monte de coisa, consumo, etc e tal. Porque na rede social a gente só põe o que é bom, a gente não põe o que é ruim. Só que para virar essas pessoas, muitas vezes esses jovens estão declinando da sua organização psíquica para fazer qualquer coisa. E daí entra a coisa da Beth, de divulgar tigrinho, e aí a fomentação de dor em cima de dor. Aí o coletivo sofre com aquele jovem.
Então, ele não quer estudar alguma coisa, ele não quer construir uma organização de carreira. Ele simplesmente quer quer escoar a sua libido para algum lugar. E daí o que tem de jovens hoje em dia que ficam parados na frente de carros luxuosos, nem são donos nem nada, mas eles ficam ali um tempinho para dizer que aquilo é fruto da conquista deles. Porque daí ele ganha engajamento, e engajamento vai isso, vai aquilo, e ao mesmo tempo ele pode sim, do nada, começar a ganhar um pouco de dinheiro com as redes sociais. Mas não é o suficiente para ele se posicionar como um sujeito de utilidade na sociedade. A gente precisa de sujeitos de utilidade. A gente precisa ser útil, sabe? E não apenas útil, mas também útil. Essa utilidade não é simplesmente ser uma peça dentro do mecanismo. É eu conseguir compartilhar conhecimento, é eu conseguir trabalhar numa equipe, é eu conseguir construir solidez nas minhas relações sociais. Então, essa demonização da CLT, a gente pode entender que é uma demonização de um sistema de inclusão que, na verdade, abre portas. Só que, quanto mais pessoas empregadas a partir da base CLT, menos os gurus, os coaches de facilitação vão ganhar dinheiro com seus cursos, e eles deixam de explicar coisas básicas da importância da CLT, que tem a ver com como nós vamos sobreviver daqui para frente. Como é que a previdência social vai ser alimentada a partir dessa base de empreendedorismo e essa falsa promessa da meritocracia? A gente está fadado, possivelmente, nas próximas gerações, a que os nossos idosos, que na verdade seremos nós, não tenham a base mínima de sobrevivência nesse mundo, e aí já não tem mais o corpo biológico, o corpo psíquico e o corpo social para esse enfrentamento. Então, esse desconhecimento disso, principalmente, e a rede social está com os nossos jovens, ela está com os nossos adolescentes, esses caras querem essas pessoas. Eu vi o tal do Pablo Marçal falando uma coisa outro dia, de que o público dele são essas pessoas que não estudam, são essas pessoas que querem impactos rápidos. Ah, eu invento uma coisinha toda lá e vendo um curso por 5 mil reais. 5 mil reais faz uma diferença absurda na vida da gente. Então, os jovens estão ali incididos o tempo todo por esse tipo de comunicação. Então, pensar um pouquinho, alguns exemplos dessa mudança do trabalho, como ele mudou radicalmente. Então, por exemplo, a gente teve alguns casos aí nas últimas semanas que plataformas digitais deletaram perfis sem aviso nenhum. Então, qual é o exemplo? O exemplo o jovem diz assim, tá, eu vou dedicar minha vida inteira, meu tempo todo, a construir conteúdo para o Instagram. Beleza, vou construir, vou deixar bonitinho, fazer as regras, tal. Pum! Depois de um ano, não tem mais. Todo aquele trabalho foi para o espaço. Eu tenho algum canal de comunicação com essas empresas? Não, não tem. A gente deletou e a resposta que a gente vai dar não faz parte do sistema onde nós estamos inseridos. Saiu a minha apresentação? Voltou. O que as empresas vão falar? Você não está seguindo as nossas regras mínimas aqui para poder disponibilizar esse material. Daí todo o trabalho que vai para o espaço. A gente está vendo muita gente acontecer isso. A gente vai para a regulamentação das redes. Elas precisam nos dar algumas respostas se elas querem que a gente seja força de trabalho. Elas não oferecem absolutamente nada para nós. Nós estamos o tempo todo trabalhando para eles. Então, jovens que passam anos construindo reputação e de repente perdem tudo por uma regra opaca. Eles não conseguem responder para nós. Não faz parte, não queremos você aqui e vá para o espaço. Mas eu fiz alguma coisa, a gente não sabe. A Meta, ela não responde para nós o que a gente fez de errado, ela simplesmente não vai querer que a gente esteja ali. O YouTube, ele também tem casos assim, ele é um pouquinho menos incidente, mas assim, o cerne da coisa é que a gente está suscetível a esse trabalho digital a poucas empresas. E essas empresas fazem as regras que elas querem. Então eu não tenho direito nenhum. Eu não tenho absolutamente nada que resguarde aquele conteúdo que eu estou criando para eles. É tudo deles. Isso altera completamente a relação com esforço, carreira e previsibilidade. Então, por que eu vou criar alguma coisa e me dedicar àquilo, se aquilo pode acabar de uma hora para outra? Tem um elefante branco na nossa vida que ninguém fala.
Mas, assim, a gente é tão dependente das empresas de tecnologia que, se por algum motivo qualquer, seja lá qual for, elas pararem de funcionar, a gente perdeu os nossos arquivos, a gente deixa tudo na nuvem, a gente perdeu as nossas fotos, as nossas memórias, a gente perdeu parte do nosso trabalho. Se o seu trabalho for um trabalho direcionado para o digital, ele vai também ser perdido simplesmente porque a empresa deixa de existir. E, junto com isso, tudo que poderia ser considerado uma força de trabalho organizada também vai para o espaço. Então, por que eu vou me dedicar a alguma coisa que faz isso? Se a lógica algorítmica substitui a estabilidade por uma performance constante. Então, os jovens estão o tempo todo tentando performar de alguma maneira. Eles não estão tendo experiência, eles estão tendo experiência a partir da câmera. Eles não vão mais num lugar para sentir, eles não vão na praia para sentir o sol na pele, para sentir, usar o tato na areia, aquela água que vem até os nossos pés. Não, eles querem tirar a melhor foto. Para quê? Para postar na rede social. Agora existe uma mudança em relação a isso. Me parece que essa geração nova está querendo não entrar muito na rede social. Mas as empresas de tecnologia vão inventar alguma coisa, sabe? Mas, assim, essa busca por performar alguma coisa na rede social e postar, ela cada vez mais tira esses jovens das experiências. Então, o impacto psíquico dessa estabilidade é gigantesco, porque eu não consigo criar nada que possa me auxiliar a construir algo de médio ou longo prazo. Então, por que eu vou me dedicar tanto a uma organização de estudos, por exemplo? Então, como construir desejo quando não há horizonte previsível? Se a gente não consegue entender o que vai ser daqui para frente, como é que eu vou me organizar? Eu estou sempre na espera daquele milhão que vai aparecer. Ah, eu segui o coach falou que eu vou conseguir 1 milhão. Sabe? Ah, a rede social me dá isso. Ah, o TikTok, se eu ficar construindo material, lá, eu vou, de alguma maneira, ir para esse espaço de milhões aí, de uma forma bem rápida. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a não fomentação de uma base educacional boa, ela auxilia que o conteúdo disponibilizado seja cada vez pior em termos de qualidade. Então, não há uma fomentação para um conteúdo de qualidade, de aprendizado, sabe? São todas coisas rápidas, piadas. Rodar aquele feed infinito do TikTok é adoecedor. Então, o jovem está inserido nesse lugar desse trabalho, um trabalho que mudou radicalmente. A gente precisa ser crítico em relação a isso. A adolescência, que já é marcada por crises, várias crises, entra em colisão com um mundo que não garante absolutamente nada. Eles não querem mais saber dos direitos, a CLT é uma coisa de pobre, aquilo que poderia resguardá-los minimamente numa base para um futuro, e que também ensina de forma simbólica a continuidade do que a gente pode fazer em termos de educação, seja ela financeira, seja ela num contexto mais amplo. Existem muitas coisas atreladas a essa constituição inicial do trabalho. E todas elas, as importantes, estão sendo cooptadas pelas empresas de tecnologia. Falando das empresas de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre a inflação dos valores no mundo dos streamers. Então, a ideia que eles passam, streamer, os garotos que fazem vídeo, YouTube, que ficam o tempo todo fazendo vídeo para o TikTok e tudo mais. Alguns deles têm ganhos exorbitantes. Minha tela está falhando, eu não sei muito bem por quê. Mas vamos voltar já, né? Ela está oscilando. Não sei por quê. Eita, pulei tudo. Então, vamos pensar um pouquinho nesses streamers, nesses ganhos exorbitantes e a lógica de entregar alguma coisa de forma imediata, né? Então, streamers e criadores digitais ganhando valores gigantescos, públicos enormes, fama rápida. O que isso cria? Deslocamento do valor do estudo formal. Então, eu não preciso estudar, eu posso fazer isso aqui de forma orgânica, eu mesmo, tal. E a tecnologia, ela tem essa função também de usar o celular para isso. Eu acho valoroso isso, ter uma ferramenta de tamanha dimensão. A forma que a gente usa que é a pior, né?
uma sensação de atalho possível. Então, a busca sempre constante do é só viralizar. Se eu fizer um vídeo que viralize, talvez eu ganhe um monte de seguidores e talvez a coisa funcione. Só que não é muito bem assim, né? Então, uma idealização do sucesso associado à visibilidade. Então, os jovens que estão tentando essa vida de streamers, e não são todos, mas uma grande maioria, sim, eles ficam atrelados a isso. Há uma potencialidade de um vídeo apenas, ou dois, ou três, criarem uma massa tão grande de visualizações que vão direcionar uma série de seguidores para lá. Só que o conteúdo, caso desses materiais, eles fazem com que o consumo também seja rápido. E nem todo material que viraliza converte em alguma coisa financeira para os jovens. Então, é uma dicotomia que a rede social promove a partir dessa baixa organização de conteúdos, dessa baixa estrutura de montagem, de transmissão educacional de alguma coisa. É tudo muito superficial, é um vídeo de uma brincadeira, é um vídeo de uma coisa, de uma bobajada que a gente ri, e daqui a pouco a gente rola para o próximo. Então, é uma ilusão isso que é criado e que só movimenta as grandes empresas de tecnologia. Como é que a gente pode tentar entender essa percepção a partir da psicanálise? Uma certa fantasia de completude. Então, a promessa de que se eu der certo no digital, minha vida estará resolvida, funciona como um ideal narcísico, sabe? Se eu conseguir resolver eu mesmo, as coisas vão funcionar. Se eu der certo, se eu fizer acontecer, se eu, é uma relação intensa, numa época extremamente narcísica, bastante comprometida nesse sentido, em que eu vou estar o tempo todo achando que eu preciso resolver a minha vida, sendo que nós somos seres sociais, sendo que nós somos pessoas que estão ali o tempo todo lidando com momentos importantes da nossa vida numa construção coletiva. E a ideia de menos esforço, mais identificação com modelos imagéticos a partir das redes sociais. Então, a coisa se retroalimenta. Eu vou fazer os vídeos, mas eu preciso ter o melhor celular. Eu vou comprar um iPhone. Vou pedir para meu pai comprar um iPhone. Lá se vão R$ 8.000 um iPhone. Aí eu tenho que ter roupa. É a melhor roupa. Eu tenho que ter marca. Para atrair marcas, eu preciso usar marcas. Eu tenho que ter melhor equipamento, tenho que ter melhor computador, ter melhor isso. Toda uma construção imagética que, na verdade, auxilia muito mais as empresas de tecnologias e destoa da ideal de eu organizado por esses jovens. Então, ele não faz exatamente o que ele gostaria de fazer. Ele está fazendo alguma coisa que, primeiro, dá um impulso, um boost, assim, relacional com as pulsões dele, mas não necessariamente alguma coisa que realmente dê prazer para ele. Aí, quando começa essa coisa de, eu tenho que postar tudo, aí ele realmente vai estar num outro lugar extremamente narcísico. Então, estudar a psicanálise na relação com o jovem é entender que o narcisismo é algo em que ele vai ter um reencontro na adolescência e que é de extrema potência para esse jovem. E as redes sociais já sabem disso. As empresas de tecnologia já sabem disso. Mais um exemplo para a gente começar a caminhar para o final já. O nosso salário mínimo hoje é R$ 1.518. No YouTube, ele paga um vídeo com 1 milhão de visualizações, $1.000. Então, R$ 5.440. Aproximadamente 50% disso fica com a plataforma. Mas mesmo assim, a ideia de que se eu viralizar, eu vou ganhar mais dinheiro, já ocupa a mente desses jovens. Então, é super preocupante isso, porque ele vai sempre trabalhar com esse ideal narcísico de ele resolver a própria situação. Pode acontecer? Claro que pode. Mas o quanto ele vai ter que investir ali, o quanto de oportunidade, outras oportunidades ele vai perder de lidar com algo que seja realmente importante com ele. O vídeo do Felca, que é um cara que está ali há décadas trabalhando, eu trouxe esse exemplo não como um exemplo da relação do que o jovem pode fazer, mas de onde esses patamares podem chegar até uma determinada viralização, deu 51 milhões de visualizações. Sabe? Assim, $51 mil. São R$300 mil com um vídeo. Ele tem toda a história dele, tem o contexto dele, tem isso feito, ele não ganhava dinheiro inicialmente, etc. e tal. Tudo bem, mas os grandes coaches que querem vender essa ideia para você vão usar esse tipo de vídeo para os nossos jovens. Olha, se você virar um Felca,
E se você fizer isso de um jeito mais comum, de um jeito mais ampliado socialmente, perguntei lá, né, para o nosso amigo ChatGPT, o vídeo que mais viralizou foi da Virgínia Fonseca, parto da sua filha, ela usou parto da filha, que atingiu a impressionante marca de 130 milhões de visualizações em apenas 2 dias. 130 milhões de visualizações. Não vou entrar na questão ética de ela mostrar o parto da filha, não é hoje que a gente vai falar sobre isso. Mas são sobre esses números que é operado toda a dinâmica da rede social. Então, é um número assim, que vai muito além de qualquer coisa que nós, assim, dentro de um campo de classe trabalhadora, poderíamos imaginar, poderíamos almejar, de certa forma. Então, a ilusão que a rede social traz é essa para os nossos jovens. E se não der certo, eu tenho algumas outras coisas, tipo tigrinho. Eu posso não conseguir ganhar muito dinheiro com meus vídeos, mas dependendo da quantidade de seguidores que eu tenho, eu vou ser contactado por essa empresa que divulga bets, e do nada eu vou ganhar um dinheiro razoável para divulgar isso, que vai causar sofrimento para milhares de pessoas. Mas não tem problema, eu estou ganhando meu dinheiro. Ilusão de ascensão rápida e fetichismo de consumo. Então, eu preciso o tempo todo estar retroalimentando isso. Eu vou me iludir, rapidamente eu vou fazer isso, mas para isso eu tenho que consumir, consumindo mais, comprando mais coisas, eu vou ter mais visualizações, daí eu vou ascender mais rápido, as coisas vão acontecer mais rápido, mas para chegar num outro patamar eu tenho que comprar mais coisas, e aí esse é o motor que gira muitas vezes hoje nessa idealização dos nossos jovens. Trabalhos atuais não são carreiras, ganhos exorbitantes e a lógica do imediatismo. Pensar que muitas vezes o que a gente encontra hoje, os novos tipos de trabalho, eles não realmente desenvolvem um estilo de carreira para isso. Então, pode até trazer alguns ganhos exorbitantes inicialmente, mas é tudo para aquele momento, para aquela hora. E essa promessa, ela vem muito mais pelo sentido de aplicativos, por exemplo. Então, eu posso ganhar bastante dinheiro, posso perguntar para algumas pessoas que fazem Uber, eu passo até 8 mil reais por mês no Uber. Mas essa pessoa trabalha 14 horas por dia sentada. 6 dias por semana. Mas eu trabalho quando eu quiser, da forma que eu quiser. Não, para atingir isso, para me dar sobrevivência e para minha família, eu vou ter que passar por esse escrutínio na relação com o aplicativo. Ou então, os garotos que se aventuram aí pelo iFood. Então, é sempre uma ilusão que vai permitir com que a gente consuma mais e mais. Então, existe um certo desaparecimento dessa ideia da profissão. Então, motorista de aplicativo não é carreira, a ilusão de fazer sucesso em outro país, por exemplo. Então, aqui, se eu ganhar em dólar, eu posso pegar o subemprego aqui. Eu posso ser um garçom, eu posso ser um motorista de aplicativo, se eu vou ganhar em dólar, não tem problema. Então, essa ilusão desse retorno mais rápido. Só que dependendo do país, dos Estados Unidos, por exemplo, é bem interessante atender pessoas que estão nesse modelo nos Estados Unidos, porque elas acabam passando por essa situação desse tipo de trabalho e lá não tem SUS. Então, a pessoa vai estar entregando coisas no iFood e tem um acidente. Bum! Quebrou a perna, $5.000. Então, é isso que não é explicado direito, criando essa ideia de ilusão o tempo todo. Trabalhos temporários, por demandas, projetos curtos, a gente não consegue criar conexões ali com as linhas de trabalho. E a lógica do gig economy, aquele momento apenas que eu vou trabalhar, eu trabalho para o algoritmo, não para uma empresa. Então, eu sou livre, a ideia de que eu sou livre nesse trabalho. Só que ele está completamente conectado apenas àquilo. É uma tradução de um mal-estar que vai atravessando muitos desses impactos aí em termos do que eu posso fazer a respeito da minha sobrevivência. Só que é o algoritmo que está ditando isso. Para o adolescente, que consequências a gente pode ver ali? Coloquei uma imagem de um vídeo que eu vi de um garoto que viralizou um tempo atrás, falando que a escola atrapalha ele, e que a escola atrapalha ele poder estudar mais sobre finanças. Então, ele não queria estar na escola. E o direcionamento para ir de outras fomentações, de outros espaços, que também tem uma fomentação financeira,
Nesse caso, igreja. Nesse caso, um corpo diferente, uma forma diferente de você também lidar com o capital, mas através de outros pontos, outras lacunas de dor que podem ser preenchidas. Então, o adolescente ele está o tempo todo tendo que lidar com isso. Percepção de que nada é para sempre. Logo, eu não sei o que escolher. Parece um tipo de aposta. Eu estou o tempo todo jogando, sabe? Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. A lógica das finanças é assim, você tem que deixar lá, uma hora vai subir, uma hora vai descer, e você tem que saber a hora de vender aquilo, tal. É sempre uma gamificação da vida, sabe? Toda escolha parece arriscada demais, então eu me coloco ali num lugar onde eu não vou fazer essas escolhas, muitas vezes, e uma ansiedade crescente relacionada ao que está acontecendo. Tende a ir para o caminho mais rápido para aplacar a angústia. Escrevi errado ali. Tende a ir para o caminho mais rápido para aplacar a angústia. Porque a gente precisa se livrar dela, a gente precisa fazer alguma coisa. A angústia, ela existe porque a gente precisa colocar ela em algum lugar. Precisa direcionar alguma coisa para ela. E as empresas de tecnologia sabem disso. Então, eu tenho falado muito sobre as empresas de tecnologia, porque é onde elas estão mirando os nossos jovens. Então, vou passar rapidamente aqui, depois eu até compartilho com vocês isso, que daí, usando as próprias empresas de tecnologia, a gente também pode buscar algumas coisas, né? Aí eu procurar lá no ChatGPT. Qual é a lógica do lucro que move as Big Techs? Aí eles vão falar sobre atenção ao recurso mais valioso, o produto não é o serviço, é o usuário. Então, as empresas sabem disso. Escalabilidade extrema, o lucro cresce de maneira quase infinita. Então, a gente tem que pensar o construto a respeito de lucro. Lucro, ele sempre tem que estar subindo. As empresas nunca vão olhar para algo que está descendo. Ela tem que estar sempre subindo. E a nossa economia não atende às demandas dessa ascensão. E a gente vai sofrer muito por isso. Então, a gente tem que sempre entregar alguma coisa na relação com o lucro. O produto digital pode ser replicado sem custo marginal significativo, algoritmos se tornam mais eficientes quanto mais dados recebem, e aí tem que sempre crescer. A gente não tem pausa, a gente tem que estar sempre olhando para o crescimento da empresa. A captura da infraestrutura social, porque as Big Techs não querem só oferecer os aplicativos, elas querem também ser o ambiente onde a vida acontece. Então, disputam o mensageiro que você usa, o navegador que abre a internet, a nuvem que seus arquivos vivem, sistema operacional, e fica difícil, porque todo mundo já depende delas. E isso garante um lucro contínuo. A gente está o tempo todo, cada vez mais, comprando pequenas coisas dessas empresas de tecnologia. A automatização da influência. O lucro depende também de moldar desejos. Eles estão o tempo todo construindo o que é o desejo para nós. Algoritmos aprendem o que te retém você e alimentam isso, mesmo que aumente a ansiedade, estimule a impulsividade, polarize opiniões, conduza ao comportamento de dependência. Isso tudo foi uma empresa de tecnologia que está me trazendo, tá? Expansão contínua para novos mercados. Então, elas estão coletando nossos dados, dominam infraestruturas, impõem os seus próprios padrões, eliminam intermediários. Então, onde elas estão mirando? Educação, saúde, transporte, finanças, entretenimento, casas inteligentes. Cada novo domínio é uma nova fonte previsível de lucro. Em resumo, a lógica do lucro das Big Techs pode ser sintetizada assim: transformar comportamento humano em dados, dados em previsões, previsões em influência e influência em lucro. Elas competem não pelo melhor produto, mas pela capacidade de antecipar e modular o comportamento humano em larga escala. A gente está passando por um experimento dessas empresas o tempo todo. Elas estão o tempo todo tentando entender como fazer alguma base de controle para nós. E adultos, nós sabemos disso, nós podemos vir a saber disso e tentar pensar juntos formas coletivas de melhorias disso. Mas o adolescente não tem. E eles são o grande alvo dessas empresas. Então, quando a gente fala do jovem não querer trabalhar, é um pouco por isso, sabe? Não existe opções suficientes e, ao mesmo tempo, não tem opção nenhuma. Porque eles vão estar suscetíveis ali.
Trabalhador, o que ganha com isso? O trabalhador ganha acesso, mas não efetivamente ganhos. A gente usa algumas ferramentas gratuitas, a gente usa plataformas para empreender, a gente tem uma certa discurso de flexibilidade, produtividade, mas a gente ganha um acesso, a gente não ganha participação nos lucros. Então, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando para eles. Algumas semanas atrás, o iFood implementou uma taxa que não existia antes de 0,99 centavos. É pouco quando a gente está comprando ali. Mas do nada eles fizeram isso, sem aviso nenhum. Então, a cada compra do iFood, a gente já está pagando R$1 a mais. A gente está dando milhões para uma empresa que simplesmente falou, eu vou mudar meu padrão agora. O trabalhador vira um usuário produtivo. Cada trabalhador que envia e-mail, usa o Drive, faz reuniões online, se comunica por WhatsApp, está produzindo dados que são monetizados sem remuneração. O trabalhador trabalha para a Big Tech mesmo quando não trabalha para ela. Intensificação e aceleração da vida laboral. O uso das tecnologias aumenta a disponibilidade constante, a vigilância, a autoexigência, sobrecarga cognitiva, dissolução do limite entre trabalho e vida. O tempo ganho, entre aspas, vira tempo preenchido com mais trabalho. Automação e substituição. Reduzem equipes, automatizam funções, substituem competências humanas, o que gera insegurança, rotatividade, precarização e a uberização cognitiva. Tarefas fragmentadas, mal pagas, vigiadas por algoritmo. A falsa ideia do empreendedorismo. Plataformas estimulam o trabalhador a virar criador de conteúdo, prestador de serviço, microempreendedor. O risco é do próprio trabalhador. Elas não têm um vínculo empregatício com eles. E o lucro é da plataforma. As regras são da plataforma. A visibilidade depende do algoritmo da plataforma. E o algoritmo muda sem aviso nenhum. E junto com isso, a perda de direitos importantes, como direitos coletivos. Então, sindicatos se enfraquecem, negociações coletivas ficam mais difíceis, jornadas são fragmentadas e benefícios desaparecem. As Big Techs ganham, a classe trabalhadora perde poder de barganha. É esse o momento onde nós estamos inserindo nesse momento. E o prêmio trazido por isso é um prêmio psicológico, não econômico. Então, teoricamente, ganha-se status, visibilidade, senso de pertencimento digital, reconhecimento social através de curtidas e outras coisas que eles vão inventando. A economia libidinal do engajamento, substituindo formas concretas de remuneração. O benefício real é sempre indireto. Ferramentas para atuar, Zoom, Google, redes sociais, facilidade de acesso à informação, oportunidades de novos trabalhos, certos tipos de inclusão digital, mas esses benefícios são condicionados, instáveis e sempre orientados ao lucro corporativo. Em resumo, brutal. Não fui eu que coloquei esse brutal, foi a própria plataforma, foi o próprio ChatGPT. O trabalhador não é parceiro, ele é recurso. Ganha facilidades operacionais, mas perde privacidade, tempo, direitos, previsibilidade, autonomia real. O lucro das Big Techs cresce na exata proporção em que o trabalho se torna mais fragmentado, mais vigiado, mais dependente e menos reconhecido. Então, como assim a gente vai conseguir ajudar os nossos jovens a fazer alguma coisa relacionada ao trabalho da forma que nós conhecemos, se ele está no meio dessa transição digital e a gente não sabe onde vai dar? Como isso impacta o sujeito adolescente? A lógica de lucro das Big Techs afeta profundamente o adolescente, porque coincide com o momento de formação identitária e emocional. Ele está ali se criando como identidade, ele está buscando uma identidade. O que ele encontra? Big Techs. Ele encontra empresas de tecnologia que vão moldar a identidade dele. As plataformas capturam sua atenção e transformam impulsividade, busca de reconhecimento e fragilidades narcísicas em engajamento monetizável. Eles monetizam esse engajamento, mas não necessariamente para nós, mas sim para eles. O eu adolescente passa a ser constituído sob um olhar permanente, comparativo e algorítmico, que influencia autoestima, corpo e desejo. A gente pode ir por um caminho desse em alguma dessas aulas, falar sobre relações de autoestima, corpo e desejo na época do digital. A sexualidade é moldada por imagens padronizadas e pela pornografia, criando expectativas irreais e confusão sobre consentimento. A subjetividade torna-se dependente dos algoritmos, que não apenas mostram conteúdos, mas moldam preferências, opiniões e fantasias. Então, eles estão
a sexualidade expandida da psicanálise, ela está sendo controlada por essas empresas de tecnologia. A atenção é fragmentada, o pensamento perde profundidade e a escola perde lugar para plataformas que competem com orçamentos bilionários pelo tempo psíquico do jovem. No campo do trabalho, surge desinteresse pelo modelo tradicional e idealização de sucesso fácil via internet. É o que a gente está falando desde o início da jornada aqui. O resultado é uma adolescência atravessada por solidão hiperconectada, menor capacidade de elaboração e maior vulnerabilidade ao controle do mercado da atenção. Essa última parte diz alguma coisa sobre os nossos jovens, sobre os jovens que estão próximos de vocês? Eu acredito que sim. A adolescência é a angústia de ter que escolher tudo. A ilusão moderna. Decida a sua vida até os 18. Vestibular, carreira, profissão, futuro. Por que exigir decisão adulta de alguém que está formando identidade? Freud a adolescência como um momento de reformulação. Retorno das pulsões na adolescência, segundo Freud. Luto pela infância. Redefinição da identidade e sexualidade. É um período de instabilidade ativa necessário ao desenvolvimento. Exigir estabilidade vocacional nesse momento é um erro histórico. Isso não é de agora. A cada geração a gente vem permeando esse erro de uma cobrança da próxima geração de algo com o qual nós experienciamos a geração atual. Então, tem muita psicanálise ouvida aí. Tem muita psicanálise organizada no sentido de trabalho, como nós vemos na atualidade. Então, a pergunta real não é por que não trabalha, mas sim que espaço de experimentação possibilitamos a esse jovem. Ele encontra sentido no que vê os adultos fazendo? Ele tem modelos identificatórios inspiradores? Eu lembro que, além dos nossos pais, dos meus pais, pelo menos, que eram essas inspirações, eu tinha os professores. O que a gente está fazendo com a educação na atualidade? Quem são esses modelos identificatórios inspiradores na atualidade? A Virgínia? Um grande vendedor de alguma coisa da rede social? E nós, como adultos, que tipo de experiência nós estamos ofertando para os nossos jovens? São perguntas importantes aí, que não vão ser respondidas rápidas, de forma rápida. Encerrando e trazendo um pouquinho de provocações, o adolescente não quer esse trabalho que existe hoje, precário e incerto. A gente precisa muni-lo de possibilidades. O problema não é ele se sentir motivado, é contexto. A gente precisa organizar junto com ele possibilidades que façam mais sentido para que ele não perceba que ele vá se tornar aquele adulto que está na casa dele, exaurido, cansado, e que não consegue dar a mínima atenção porque tem que trabalhar. Nossa função como adultos é oferecer referências, não cobranças vazias. Então, a clínica do adolescente é uma clínica de ambiente. Eles estão observando, eles estão ouvindo, eles estão vendo tudo. Não necessariamente eles falem conosco sobre isso, mas eles estão ali. Eles precisam ser vistos. O jovem precisa de tempo, experimentação e sentido, não apenas obrigação. Se a gente condicionar trabalho à obrigação, a gente vai perder a oportunidade de que ele experiencie possibilidades e faça melhores escolhas para o futuro muito mais delineado de acordo com o desejo dele. Mas todos nós somos responsáveis por uma melhoria nessa qualidade. Porque o que a gente entende hoje em dia, trazendo o Renan do choque de cultura, né? Muitas vezes o sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão. Então, a gente vai encontrar isso no set analítico, a gente vai encontrar isso com muitos adultos querendo migrar de profissão. Na psicanálise a gente encontra muito isso, essa mudança de carreira. Mas eu acho muito sábia essa brincadeira do choque de cultura, que tem muita verdade. O sonho de todo profissional é abandonar a sua profissão. Algumas referências, aí já abro para a gente conversar um pouco, tá? Referências sobre o que a gente está falando aqui, mas também de conteúdos diversos sobre psicanálise e adolescência. Caso vocês não conheçam o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA. A gente está com pré-inscrições abertas a partir da próxima semana para o grupo Psicanálise e Adolescência. Toda a construção de conteúdos que a gente tem no NEPA é desenvolvida pelo GPA.
Então, caso interesse a vocês, façam parte, se informem. Sigam nas plataformas de podcasts do Cipapod. A Carol e a Gabi, elas fazem um trabalho fantástico criando um podcast ali para o núcleo, com muita variedade de conteúdos e convidados. O canal do YouTube do NEPA também, vocês vão encontrar todas as nossas aulas abertas, todas as nossos seminários, tudo no canal do YouTube do NEPA. Depois eu coloco um link ali. Junto com isso, eu tenho um curso chamado Introdução à Psicanálise e Adolescência no Mundo Contemporâneo. Eu fazia esse curso ao vivo, a partir de algumas turmas. Agora a gente deixou ele gravado, porque eu estou acompanhando a pós e outros espaços de transmissão. Eu não estou conseguindo estar ali ao vivo, mas o curso livre online ali, você pode adquirir e a hora que vocês quiserem, é 100% online, tem mais de 20 horas de conhecimento, válido para atividades complementares e processos seletivos. Ele é desenvolvido do zero, vocês sabem como eu gosto de falar do assunto, conteúdos inéditos. Aborda a construção do jovem a partir de bases teóricas, práticas e históricas, fundamentado para o acolhimento do adolescente na atualidade. Ele é uma bela introdução ao mundo da psicanálise da adolescência. A gente está com um preço especial a partir de hoje, R$ 250, 6 vezes no cartão. E o acesso fica, essa promoção fica disponível até o dia 30 desse mês, caso vocês queiram adquirir, e o acesso válido por 6 meses da plataforma. A partir do momento que vocês adquirirem, eu coloco o link também no grupo lá. Acho que é uma bela introdução para o tema. Junto com isso, turma 2 da pós-graduação, estamos já com a turma 2 já garantida, vai acontecer, mas caso você queira fazer parte, faça parte desse grande ecossistema que é o NEPA, junto com a pós-graduação também. Pós-graduação são 19 módulos, aulas ao vivo, casos clínicos, docentes multidisciplinares, disciplinas modernas que unem clássicos e contemporâneos. Vocês vão fazer parte de uma comunidade online, bibliografia ampla e plural, possibilidade de publicação de texto final no portal do NEPA, caso vocês queiram, descontos em outros projetos do núcleo, sorteios e muito mais. Então, vou deixar os links também lá no grupo. E é isso. Eu tenho meu podcast chamado Psicanálise e Cultura. Sigam lá, comentem, façam parte. Eu trago muito esse caldeirão aí de psicanálise, cultura, economia, sociologia, antropologia. Adoro falar sobre essas coisas. Os últimos aí eu falei de burnout, falei de representação social da psicanálise, falei um pouco da apatia que estamos vivendo hoje. Então, participem lá. Vamos trocar um pouquinho. Eu sei que eu me estendi mais, mas eu adoro falar sobre o tema e é algo assim muito importante para mim ouvir um pouquinho vocês também. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, levantem a mãozinha aí, eu já chamo vocês. Deixa eu parar a gravação.